Shalom. Erev Tov, né? Quase já passando para Laila Tov, né? Estamos aqui. Não choveu como nós imaginávamos, né? Como todo mundo aqui esperava, mas também não abriu o sol. Mas estamos em paz, estamos aqui com fome, mas felizes. Como eu vi ontem um vídeo que até publiquei, né, no nosso canal lá do Instagram, né? Não adianta, né? Por exemplo, a moça que apresentava o vídeo, ela disse com todas as letras que não foi uma nem duas vezes, porque aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu onde ela mora agora, que é o Reino Unido, que ela tinha dinheiro nas mãos, mas ela não tinha o que comprar. Isso no ato, né, que eu estava assistindo, me lembrou a profecia. Né, uma profecia que é tão simples, mas que parece que quando o pai tapou os olhos, né, dos incautos, quando o pai tapou os olhos daqueles que são mundanos, o pai não deixou muito claro isso. Aliás, acho que não está nem escuro. Que é quando ele diz, né, lá no livro de Apocalipse, que quilo de trigo por 1 quilo, aliás, por 1 denário, não é isso? Vejam bem, 1 denário, se você entrar no Google e procurar, você vai descobrir que o denário era a paga, o soldo, né, de um soldado romano. E observem, esses soldados só iam para a guerra porque realmente eles eram bem pagos. Né? Porque a média de vida de um soldado desses era 23, 24 anos. Não após ir para a guerra, não, de vida. Tá? Então, eles iam, porque assim eles estavam garantindo, vamos dizer, o sustento da família, né? Os que tinham família, o sustento daqueles, né, que estavam próximos deles, né, vamos dizer, não lá na guerra, mas em Roma ou outra cidade de Roma, para quem eles enviavam esse dinheiro, porque eles na verdade não precisavam de dinheiro lá onde eles estavam, né, porque eles atacavam uma cidade, então eles tinham tudo para comer, para beber, para, enfim. E a profecia fala justamente disso, né? 1 quilo de trigo por 1 denário. Deixa eu só desligar aqui uma coisinha que tá fazendo um barulhinho e eu sei que isso vai atrapalhar a gente. Mas é uma coisa
achar esse negocinho. Pronto. Calei ele. Então vejam, meus irmãos. Seria a mesma coisa que você dizer hoje, né, que, vamos supor, um quilo de trigo custasse aí 5 mil reais. O que iria ocorrer? Ninguém ia comprar trigo. Aquele que plantava o trigo iria parar, porque não teria retorno, porque ninguém comprava. Nisso pararia também a produção de pães, a produção de bolos, a produção de quase tudo. E aí você entraria no supermercado e você encontraria realmente o supermercado com as suas, né, as gôndolas, né, com as suas prateleiras vazias, que é o que nós estamos vendo em vários vídeos ocorrer em várias cidades da Europa e em várias cidades dos Estados Unidos. Toda vez que eu vou ao mercado com a minha esposa, né, eu brinco com ela, eu digo, nós estamos ao contrário mesmo ao sistema, né? Porque a gente entra assim no mercado com 30 reais e a minha esposa vai marcando um papelzinho, pegando só as coisas baratinhas, porque senão a gente vai acabar não tendo nem o que comer. Isso, né, nós estamos no início desse final. Hoje vi um vídeo, né, onde os Estados Unidos já estão preparando uma bateria de bombas atômicas, né, de mísseis, apontadas diretamente para o continente russo. E o mesmo ocorrendo de lá. Os russos, né, para não permitirem que a OTAN invada a Ucrânia, então fique mais próximo, né, da Rússia e aí ataquem dali, ele está bombardeando o tempo todo a capital e as cidades em volta da Ucrânia. Nesse momento, com drones, né, que levam mísseis e está atacando, inicialmente, né, começou assim, há 2, 3 dias atrás, atacando indústrias, atacando principalmente as hidrelétricas, enfim, os locais onde transformam alguma coisa em energia. O inverno já está lá. E eu vi notícias de que em poucos, mas muito poucos mesmo, semanas, né, o povo estará congelando. Tá? Essa tática foi usada a primeira vez, né, pelos Estados Unidos contra os alemães e os japoneses. Por quê? Porque eles iam lutando com os exércitos, né, os aliados, e no país, Alemanha ou Japão, a população trabalhava toda, né, em indústrias bélicas. Então eles ganhavam ali um pedacinho de terra, caminhavam, né, alguns passos à frente, rumo à capital alemã ou rumo ao Japão, mas sempre existia mais um batalhão com muitas armas. Por quê? Porque o povo não só ajudava, né, o exército para tentar defender o país, né, como fabricava tudo que era necessário para que
os exércitos, né, desses países pudessem atacar. Por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, nada mais foi do que sabe, realmente um ato de desespero, porque eles viram que não tinha como. Ali eles destruíram as duas cidades e aí acabou o Japão se rendendo. Quanto à Alemanha, eles foram atacando também os aliados, né, as indústrias. Aí quando viram que continuavam funcionando em alguns lugares, começaram a atacar as cidades matando, né, os indivíduos que lá viviam, porque assim as indústrias não teriam mais mão de obra. Estão acusando aí a Rússia disso, né? Observem, se eu saio na mão com alguém na rua, o cara não tem uma arma, não tem nada, nem eu, com certeza, ou eu ou ele, num momento vai chegar e vai ver uma pedra no chão, um pedaço de pau e vai utilizar. Sabe, o instinto de manter-se vivo nos leva a fazer coisas que nós nem imaginávamos. Que nem hoje eu estou dizendo, fique quietinho aí no seu canto, não arrume encrenca nem, sabe, com ninguém, porque em breve, se você for um servo de Yahoo, você será perseguido. Já disse que nós deveríamos nos mobilizar, sair atacando, então, né, porque nós sabemos que quando o ataque vem parte de nós contra eles, contra quem quer que seja, a possibilidade de vencer, né, o combate é bem maior. Isso eu aprendi, eu estava no primário, com um garotinho, eu era sempre grande, maior que os outros, no segundo ano do primário. Ele me disse, ele primeiro me deu um pau que eu não dei um soco nele. Ele batia aqui assim no meu peito. Aí eu resolvi ficar amigo dele, é claro. E aí ele me disse, quando eu perguntei, como é que você fez isso? Ele me disse bem assim, veja, Sérgio, a gente não pode permitir que o inimigo nos bata. Quem der a primeira porrada numa briga, esse alguém vai estar lutando contra um inimigo apavorado. Então, vocês podem observar que as brigas que vocês já possam ter presenciado em suas vidas, fica aquele, né, dá, não dá, xinga e tal. Não. Eu aprendi desde pequenininho que se pintou o clima para uma briga, você não tem que chegar e ficar discutindo. Você tem que chegar e dar um murro no meio da cara do sujeito, porque ele cai e a autoestima dele acaba e vem o medo. Aí você já ganhou a batalha. Isso era utilizado por todos os generais, é utilizado até hoje, né? Quando tem que se defender. Eu acabo de ver uma notícia, né, de que o governador de São Paulo, recém-eleito, né, amigo do Bolsonaro, era ministro, né, sofreu um atentado a bala. Mas ele estava num carro blindado. Isso tem vídeo, tem tudo. Atiraram muito no carro.
isso te traz o que à mente? Que o inimigo realmente está disposto a qualquer coisa. Entendem? Eu ainda procurei, eu não vi ninguém falando sobre isso, a não ser nesse vídeo, que vocês inclusive têm aí, pelo menos aqueles que são do grupo, que eu não vou mais postar para cada um. Né? Eu tenho lá o grupo para isso. Para mim poder postar, só eu e minha esposa podemos postar lá, para passar para vocês as informações que a gente vai obtendo no dia a dia. E lá tem um vídeo que eu postei essa madrugada, onde leva 1 hora e cacetada, é muito bom o vídeo, onde então é dito sobre esse atentado. Deem uma olhada, né? Pelo menos olhem. Então, eu estou observando que as pessoas, sabe, elas não estão realmente, sabe, vendo o que está acontecendo e não estão preparando-se para o que vai acontecer em breve. Com isso, a batalha já está praticamente ganha pelo inimigo. Agora, elas não têm noção que tudo isso que está acontecendo faz parte de um plano que eles falam, né, que é feito pelos Illuminati. Observem, eu não tenho a menor dúvida de que os Illuminati estão por detrás disso, a maçonaria, etc, etc. Mas, quem está por detrás deles? Quando Mashiach disse que haveria alguma coisa, né, no início da grande tribulação, desculpa, não na tribulação, da grande aflição, porque a tribulação foi em 2011 que começou. Então quando ele disse, né, que aí então viria uma grande aflição e tal, né, que precederia, né, os dias de seu retorno, ou de sua vinda, né, porque ele não veio de lugar nenhum a primeira vez, ele nasceu aqui. Então, desde que, sabe, o Mashiach colocou ali que haveria alguma coisa que iria ocorrer, que nunca teria ocorrido e que jamais ocorreria. E que o tempo, né, seria abreviado por causa dos escolhidos, porque senão nenhuma carne ficaria viva. Sabe, as pessoas, quando eu converso sobre isso, elas olham para mim como se eu fosse um louco. Ontem eu tive uma experiência dessa, porque aquela batida, né, que nós demos no carro quando nós estávamos mudando aqui para essa casa, só agora, né, o mês passado que eu consegui, né, arrumar algum dinheiro para poder arrumar o carro. Tá difícil para todo mundo. Agora imagina para mim que só falo coisas que você não quer ouvir. Mas conseguimos, devido à ajuda da irmã da Eliane, sabe? Não foi devido à ajuda de irmãos. Ou seja, está se cumprindo aquilo que dizia, né? Que o povo seria sustentado pelos iníquos. Então veja bem, aí pintaram o carro todinho. Eu fiz um rolo com o cara para ficar, sabe, zerado. Só que aí precisavam de 15 dias para poderem polir o carro. Só que, né, a gente vai postergando, e aí um dia que eu falava, dá para levar aí? Não dava, porque eles estavam com muito serviço, aí tal, mas ontem
se concretizou, né? Ou seja, às 9 horas da manhã eu estava lá na funilaria, que eles chamam de lanternagem, né? Uma coisa assim. Eu estava lá. Aí um dos empregados, né, veio comigo até aqui em casa para me deixar, porque aqui onde eu moro é meio de mato, não tem nem ônibus, né? E eu tenho R$ 4 na conta, então eu não poderia nem pegar um táxi, porque ia ficar caro, né? E vim para casa, e quando foi lá pelas 4, 5 horas da tarde, esse mesmo funcionário veio e trouxe o carro. Aí eu entrei no carro, levei ele até a oficina, e assim o carro está aí lindo, brilhante, maravilhoso. Agora observem, eu fui na volta, né, levando ele, comentando algumas coisas, e logo percebi que ele era ateu. Porque hoje é melhor conversar com ateu do que com crente, né? Porque crente, ele tem aquelas abobrinhas romanas na cabeça que você fala e o que você falar, ele vai preferir continuar acreditando na mentira. Ainda por cima, o pai, né, o cegou para que eles praticassem a iniquidade. Tá? É por isso que o Mashiach vai chegar e vai dizer: saiam de perto vós que praticais a iniquidade. Para todos aqueles que disserem Senhor, Senhor. Então observem, eu disse coisas para ele, as quais ele concordou no ato. Sim, eu tenho certeza disso, minha mãe ficou doente, aí levamos ela para o hospital e acharam uma manchinha no pulmão. Ele falou: imagina uma manchinha, minha mãe fumava há 40 anos. Aí entubaram ela e 2 dias depois ela estava morta. Isso antes de chegar as vacinas. Minha tia morreu assim. Só que a minha tia morreu depois de ter tomado a vacina na semana seguinte. E o mais incrível, né, eu vejo assim as provas, né, de que realmente o povo está cego, é que a minha família toda, da qual eu fiz questão de estar bem longe, né, porque está escrito na palavra, né, que os seus maiores inimigos seriam da sua própria casa. Quando viram que ela morreu e disseram que era Covid, simplesmente, né, ao invés de procurarem saber o que está acontecendo, não sei o quê, não, foram todos e tomaram a vacina. E com certeza alguns lá já devem ter tomado até a 4ª. Incluindo os meus parentes mais próximos, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, a coisa está ocorrendo, né, da forma que está colocada. Os políticos dizem que é a agenda, né, que eles estão cumprindo. Na verdade, eles estão cumprindo a profecia. O pai está se utilizando deles como se eles fossem marionetes. Então não adianta nós lutarmos contra a agenda. O que nós temos que fazer é começar a cada dia a nos separarmos mais desse mundo. Observe, o Mashiach em oração pelos seus discípulos e pelos aqueles que iriam vir a ser por causa da palavra do Pai, ele diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Tá? Então veja bem, como que o Mashiach não era do mundo? Ele nasceu aqui. Mundo, minha gente, na palavra significa o sistema humano. Sabe, não tem nada a ver com a Terra. Sabe, a especulação que a gente vê na internet, as pessoas falando sobre asteroide que está chegando, falando sobre, sabe, enfim. Não. A Terra foi feita
para que nós morássemos nela. A terra não vai ser destruída. Quem vai ser destruída é a humanidade que vem destruindo a terra. Então, você pode virar para mim e falar assim, mas destruído como? Eu vou dizer para você. Paulo, Saul diz o seguinte, que a natureza geme. Por que ele disse isso? Naquela época. Quer dizer, desde aquela época a natureza já gemia. O homem simplesmente, ele não está nem aí com a natureza, ele não está nem aí com os animais, com as plantas, com nada. E não está nem aí com os próprios filhos, porque se eles acabam o ecossistema, os filhos deles vão viver de quê? Então, com exceção daqueles que o pai dá o amor, os outros todos não têm amor, a não ser pelo seu próprio umbigo. Entendem? Quer saber por que eu sei isso? Porque está escrito. E está escrito naquela parte da Bíblia que você diz que lê, que é a que vale. Paulo diz, e porque não receberam o amor pela verdade, o Pai os entregará à operação do erro. Alguma dúvida? Você não consegue entender isso? Você está falando que é o anticristo isso aí? Lembrem-se, está escrito, o Pai falando, eu crio o bem e faço o mal. Então não existe essa figura, sabe, que é o nosso opositor. O nosso opositor somos nós mesmos. O nosso opositor é o próprio Pai, quando ele nos torna invaso para a desonra. Mas eu sei que eu fui conversando, né, com esse rapaz, e ele, não, tá certo, é isso mesmo, não sei o que e tal. Aí ele tem um terreno aqui perto de onde eu moro, sabe? Aí ele falou, por isso que eu quero construir logo a minha casa e ficar morando lá. Aí eu olhei pra cara dele, né, ele tava concordando com tudo que eu tava falando. Aí eu disse a ele, mas você acha que dá tempo de fazer uma casa? Você tem se informado, além da telinha, né? Você tem se informado, tem ouvido o que está sendo dito no mundo, o que está sendo espalhado pelo mundo, o que algumas pessoas já estão ouvindo e então elas estão falando, mesmo que elas não sejam chamadas. Quanto mundano está falando coisas, quanto ateu está falando coisas. Ele me disse, então, eu sei, mas é que a gente sempre tem esperança, né, de que vai dar certo. Eu falei, sim, claro, a operação do erro. Então, meus irmãos, sabe, é uma coisa assim que se torna até ridícula. Porque a gente avisa. E a cada dia as pessoas agem, né? Como se nada estivesse ocorrendo. E o pior, é raro você conversar com uma pessoa na rua que ela não vos diga que não, vai ficar tudo bem, as coisas vão melhorar, vamos votar no Bolsonaro que vai dar tudo certo. Isso aqui no Brasil, né? Veja, nada contra você votar em quem você quiser. Porque qualquer forma que você votar, vai dar na mesma. Eu já falava isso
para minha esposa há uns 2 anos, 3, aliás, antes da eleição que o Bolsonaro entrou, que no fim, qualquer um que entrasse, iria ser a mesma coisa. Você pode me dizer por quê, né? Não, porque cada um está fazendo o seu papel dentro da operação do erro, que é a agenda de que eles tanto falam. Que na verdade é o plano do Pai sendo executado por esse povo que não terá nenhuma chance. Farão parte dos 2/3 que serão mortos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês têm que tomar no seu lado, se distanciar de qualquer confusão e aguardar. Porque vai vir bomba. E logo. Ok? Bom, por hoje é isso que eu tenho para dizer. Eu coloquei vários vídeos, né, no canal para que vocês entendam maneiras, né, que vocês podem agir para tentar sobreviver até uma guerra atômica. O que você necessita e tal. O Júlio fez um vídeo muito bacana, onde ele mostra, agora que ele está acordando, né, para a realidade, porque antes ele achava que uma mochilinha para 2 dias, né, você andando no mato, ou 3 dias, seria o bastante. Agora ele já viu que a coisa não vai ser de 2, 3 dias. Então, ele está nos ensinando como viver em meio à guerra, em meio a não ter mais alimentação, em meio a... Ele fala até de papel higiênico. Ou seja, ele não é um irmão, ele não é uma pessoa religiosa, o que eu também não sou, mas ele está vendo. O Pai está usando ele para avisar. Porque ontem ele falou de coisas que eu jamais, né, iria pensar. Até o sal. E ele ainda colocou o sal como sendo uma das principais coisas, porque se você está andando no meio do mato, fugindo, acampando, sei lá, e você caça um animal para comer, você não vai comer ele inteiro, a não ser que seja um animal muito pequeno, uma galinha, né? O que você tem que fazer então? Você tem que guardar o que sobrou, né? Porque você não vai jogar fora, que vai ser muito difícil. Imagina, eu sou uma pessoa que desde o ano de 96 eu estou acostumado a estar sentado em frente a um computador, de repente estar no meio do mato, eu tenho 68 anos, e ter que caçar para comer. Sabe, eu não sei se eu vou ser capaz nem de matar um animalzinho. Então, realmente serão tempos muito difíceis, tempos que nós teremos que aprender muita coisa. E é bom que a gente aprenda antes que ocorra, né? Algumas pessoas que estudam comigo já perceberam. Mas teve gente que percebeu porque se ferrou. Não porque o Pai deu a entender. Porque se ferrou e aí falou, opa, o que eu faço? Então, o meu recado de hoje é cuidado. Porque todo cuidado não será o bastante. Talvez amanhã, se o Pai assim o quiser, eu fale sobre cuidados. Não cuidados materiais, tipo fez ontem o Júlio, mas cuidados para o seu respeito em relação ao Pai.
para a sua obediência em relação ao Pai. Porque senão, não adianta você saber que como faz fogo com duas pedras, não adianta você saber como que pesca sem vara, não adianta você saber como se mata um animal de estatura grande sem armas, se o Pai não estiver contigo. Eu não estou dizendo isso para amedrontar ninguém. Eu, na verdade, eu estou muito calmo, em paz, sossegado e tranquilo, mas eu sei que isso vai durar pouco. Todos os dias eu e minha esposa conversamos e dizemos, nós temos que já ir imaginando o pior. E qual saída, né, para esse pior? Então, observe, preste atenção. Aquelas duas palavrinhas, orai e vigiai, pronunciadas pelo Mashiach, que são os sinais do tempo, né? Isso aí é a primeira coisa que você tem que estar sempre ligado. Você não tem que estar com um pé atrás, você tem que estar com os dois pés atrás. E olha lá. E cuidado para não cair de costa. Bom, é isso então. Desejo que tenham aí um final de tarde, que eu acho que já está acabando, né, o final de tarde. E tenham uma ótima noite. E que o Pai os proteja. Shalom.